Bom dia, bom dia! Segundo dia do nosso desafio, pra gente despertar o nosso potencial, viver a nossa melhor versão e chega de procrastinar, tirar a bunda da cadeira e a gente conseguir fazer acontecer. Gente, enquanto vocês me contam aí como que vocês estão, enquanto vocês me contam aí como que passaram a noite, como que foi a segunda, se vocês perceberam alguma coisa do sabotador crítico, eu vou chamar a Ju. Ontem a gente falou do sabotador crítico, né? E... Ó, já entrou. Bom dia! Bom dia! Que linda! Bom dia! Tudo bem, Rafa? Bom dia, pessoal! Certo, tu, como é que tá? Tudo bem? Me percebendo aqui o quanto que eu sou crítica. Tava falando sobre isso ontem mesmo, né? Tava conversando aqui com o pessoal e eles falaram: ai, eu sou crítica mesmo, né? Todo mundo é, como que pode? A gente se critica, a gente critica os outros. Ai, aquele fulano lá mesmo, aquele fulano lá também é muito crítico. É verdade. Quando a gente traz para consciência, a gente consegue perceber tanta coisa, né? O crítico acaba sendo o julgamento, né, Rafa? Sim, sim. Mesma Ou a gente, coisa, né? ou a gente julga as coisas ou os outros, né? E a gente sempre vai, como eu falei, né? Esse é o sabotador que todo mundo tem. Então não tem como fugir disso. A gente só tem que cuidar, né, para não ser exagerado, né? E a gente deixar de fazer as coisas por causa dele. Observar e diminuir, né, a quantidade de crítica, né? Porque não leva a nada. Sim. Então tá, qual que é o sabotador que a gente vai falar hoje? Tadadã! Perfeccionismo. Perfeccionismo. Show. Show. Alguma vez tu já deixou de fazer algumas coisas pelo perfeccionismo? Muitas vezes. Muitas vezes, Rafa. Só que eu acho que eu não enxergava como perfeccionismo. Eu acho que eu enxergava como insegurança, como medo, sabe? Muitas vezes por estar aqui mesmo, por buscar aparecer, fazer stories. Era assim, tinha que postar e sair correndo. Ou gravava um monte de vezes e não postava, porque achava que nunca estava bom. Uma vez eu tive um desafio para fazer e eu tinha que contar a minha história. E foi a pior coisa, assim. Porque contar qualquer história é super fácil, mas contar a tua história, eu não sabia por onde começar. E eu achava que eu estava falando estranho. Então, mas eu ontem, estudando sobre perfeccionismo, eu percebi que era o perfeccionismo, porque dentro dele tá esses medos, essa insegurança, né, Rafa? Sim. E eu via Sim. como eu me sentia insegura, como eu não tinha experiência, ou medo mesmo de aparecer, medo do outro, né? Medo do julgamento, medo da crítica. Eu achava que era isso. Sim. Então vamos lá, vamos recapitular o que são os sabotadores, né? Para quem não conseguiu ver a live de ontem. E aí vamos falar do perfeccionismo. Gente, sabotadores são bloqueios mentais internos que foram colocados dentro da nossa mente. A gente foi absorvendo isso ao longo do nosso crescimento pessoal, desde a nossa infância até hoje. A gente foi absorvendo esse monte de informação e aí a gente interpretou isso de alguma forma. Ontem a gente falou do sabotador do crítico, que é aquela pessoa que julga ou julga a si mesmo, ou julga os outros, ou julga as circunstâncias, o tempo, a vida, o trabalho, as coisas. Todo mundo tem aquele sabotador do crítico. Só que hoje a gente vai começar a falar do qual outro sabotador que tu carrega, principalmente junto com o crítico. A gente pode carregar mais do que um sabotador, tá? A gente pode carregar todos os sabotadores. Só que geralmente um vai ser mais elevado do que o outro. Então hoje a gente vai começar a falar sobre o perfeccionismo. A gente vai começar a falar sobre o como que foi instalar as crenças do perfeccionismo na gente. E aí, pasmem que o crítico todo mundo tem. Agora, o perfeccionista também. Não que tem, mas é uma grande tendência a gente ter o perfeccionista. Porque isso vem lá da nossa infância. Vem lá daquelas cobranças que a gente vai sentindo ao longo da nossa vida. E aí a gente vai falar muito da infância hoje, né? Não,
não significa que as coisas aconteceram da forma que a gente interpretou na nossa infância lá. As coisas a gente está interpretando daquela forma, mas não que de fato elas aconteceram daquela forma. Então, quando a gente é criança, eu sempre falo que a gente tem uma mentalidade muito ingênua, né? E o nosso subconsciente ele é meio burro. E aí a gente interpreta as coisas de uma forma totalmente equivocada. Então, muitas vezes, a forma com que a gente interpretou as nossas realidades não eram verdade, só que hoje a gente encara como uma verdade, e aí a gente acaba querendo sempre dar o nosso melhor, a gente acaba sempre querendo fazer perfeito, porque senão vão brigar comigo. A gente vai falar mais, vai abordar mais sobre isso. Mas Na infância acaba sendo tudo muito mais intenso, né, Rafa? E marca mesmo, marca nossas memórias e marca até o nosso corpo mesmo. Qualquer medinho vira um medão, né? Qualquer insegurança vira uma insegurança muito grande, porque a gente se acha muito pequeno, né? E dentro da gente ainda está aqui essa criança, com aquele medo, com aquelas inseguranças, que queria agradar pai e mãe, muitas vezes, que não queria desagradar. Eu acho que é isso que vai trazendo esse perfeccionismo, por você querer agradar tanto. É isso que acontece, Rafa? sim. O que é o sabotador perfeccionismo, né? A gente está falando essa semana sobre a gente conseguir se destravar, conseguir se desbloquear, despertar o nosso potencial, né? E a gente conseguir realizar as coisas que a gente se determinou para realizar. Essa semana a gente vai falar sobre isso. O porquê que até agora, no dia 9 de julho, porque o desafio começou ontem, então por que até o dia 9 de julho eu não conseguia realizar as coisas que eu dizia que eu ia fazer? Porque muitas vezes eu tenho um monte de emoções aqui dentro de mim e eu não consigo resolver, não sei que elas existem, não sei o que fazer com elas quando eu sinto, e aí eu vou lá e procrastino. E aí eu não mantenho disciplina, e aí eu não faço o que eu tenho que fazer, e aí eu deixo minha vida, meus sonhos, tudo de lado, porque eu tô ali naquela insegurança, naquele medo, certo? Então vamos lá. O perfeccionismo, o que o perfeccionismo tem a ver com isso? O perfeccionismo, ele é o cara que vai dizer assim, já que tu não vai fazer perfeito, nem faça. E aí tu vai lá e faz o quê? Tu não faz. Ou, tá bom, então, eu sou a pessoa determinada, eu faço sim. Só que aí tu vai lá, faz. Vamos imaginar que a gente tá fazendo artes pro Instagram. A gente vai lá, faz um monte de artes e amassa e joga fora. Quantas vezes, prova escolar, a gente ia lá, errava um númerozinho da conta lá de matemática da professora. A gente ia lá, errava um númerozinho. Ai, não, estraguei a folha já. Passava corretivo, né? Passava corretivo, ficava feio. Ou apagava ali, ficava borrado. Ah, não, vou amassar tudo aqui, amassa a folha e joga fora. Quantas vezes a gente fez isso, né? Ou tá escrevendo uma redação, algo nesse sentido. Isso é perfeccionismo. Quem que vai ligar para aquele rabisquinho ali que tu errou? Todo mundo erra. Todo mundo erra. Até ontem, né? Vamos abordar a infância daqui a pouco, mas até ontem eu tava falando com um amigo meu e ele tava falando sobre essas artes do Canva, né? Ele tinha ido lá, feito várias artes no Canva e aí falou assim, eu não gostei de nenhuma e não postei nada. Fui lá e postei outra coisa, porque tudo que eu fiz eu não tinha gostado. Eu falei, então tá, beleza. Na próxima, tu faz as artes, manda pra mim, eu vou segurar as artes aqui, aí eu vou te chamar no WhatsApp e vou dizer assim, olha só as artes que eu fiz. A pessoa vai achar linda, maravilhosa, porque ela vai entender assim, não fui eu que fiz, foi o outro. Tá lindo, maravilhoso, sabe? Então a gente tem que começar a se perceber, a gente tem que começar a dar mais valor para as coisas que a gente faz, tá? Mas vamos lá. Como que começou tudo isso? Pode falar, Ju. Pode falar. Não, eu ia falar aquela velha história, o jardim do vizinho é sempre mais bonito, né? E a gente acha que o nosso nunca tá perfeito. E nunca vai estar perfeito mesmo, sabe? Eu acho que tem que usar o erro para que você vá consertando o que deu de errado e para que cada vez mais fique cada vez melhor. Né? E aí tem a história. A grama do vizinho é mais verde. Mas o que é mais verde na tua vida? Às vezes tem coisa mais verde do que do vizinho. O vizinho ele só tem um hobby de cuidar da grama. E tu, cuida do quê? O que será que o vizinho te inveja se a gente for pensar assim, né? Sim. E aí, se for falar dessas coisas assim, é questão de merecimento. A gente vai olhar para a grama do vizinho e vai pensar assim, eu não aceito menos que isso e eu quero uma grama verde assim, né? E aí vai... Ainda mais agora com as redes sociais, né, Rafa? Que todo mundo posta a vida maravilhosa, a vida extraordinária que tem.
Muitas vezes você não tá legal, não tá num dia legal. E você tem que entrar aqui e tem que falar coisas para agregar, para ajudar as outras pessoas. E você fica olhando ali a vida de todo mundo, tá super É, legal, tá extraordinária. maravilhoso. Eu acho que a gente tem que parar. Um dos pontos é parar de olhar mesmo a grama do vizinho e se observar o que você tem de melhor hoje, que você já não tinha ontem, e cada dia você vai se melhorando. Se você olhar para isso, fica muito mais fácil. Sim, com certeza. Vamos lá, Jô. Como que começou o perfeccionismo na nossa infância? Como que começou a gente se cobrar tanto por querer entregar uma folha de papel para a professora sem nenhum rabisco, porque eu preciso entregar a folha perfeita? Como que começou isso? Né? A gente, quem tem esse perfeccionismo hoje, na vida adulta, já tinha antes. Já tinha, a mesa tem que estar organizada, a mesa não pode estar suja, ai, a casa tem que estar brilhando, tem que estar cheirando bem, ai, a roupa para mim trabalhar tem que estar passadinha, tudo bonitinha. Ou o perfeccionista, eu sempre falo assim, né? O perfeccionista não é aquele cara que ele só preza pelo perfeccionismo das coisas, pelos detalhes das coisas, mas ele é aquela pessoa também que é um cagador de regra. Chama assim, né? Um cagador de regra. Por quê? Porque o perfeccionista, a gente vai entender agora, o perfeccionista, durante a infância dele, ele teve que criar um monte de regras na mente dele e hoje ele acha que essas regras, elas são mundiais, que essas regras é a regra todo mundo deve seguir. Por quê? Porque o meu pai, lá na minha infância, ele dizia que eu tinha que entregar a prova bem descrita e tirar nota 10. Eles eram extremamente críticos, né? E isso vai pegar em outros sabotadores, só que cada pessoa vai entender isso de uma forma. A realidade é uma, mas a interpretação tem várias, né? Então, o que acontece? Lá na infância, meu pai era extremamente crítico. Ele falava que eu tinha que entregar a prova bem feita e tirar nota 10. E aí, para mim, tirar nota 10, eu entendia que eu não podia entregar com nenhum erro. Ou eu tinha que ter a caneta rosa, azul, vermelha, roxa, pink, etc. Então, eu tinha que entregar a prova bem bonita, perfeita, para a professora me dar nota 10. O conteúdo que se lasca. Esse é o perfeccionista, muitas vezes. E aí, o que acontece? Se o meu pai fala que eu tenho que tirar nota 10 para mim ser perfeito, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ter que tirar nota 10 em tudo e quem tá comigo tem que tirar nota 10 também. Porque se tu não tira nota 10, tu não presta, tu não é uma pessoa boa. Ai, tu tem que tirar 10 em tudo, em tudo. Não é só no relacionamento, só no trabalho, tem que tirar 10 em tudo. E é 10, não é 9,5, não é 9, não é 8, é 10. E aí o perfeccionista, ele vira esse cagador de regra. O perfeccionista vira essa pessoa que precisa entregar sempre mais, precisa que os outros entreguem também de forma perfeita. E aí, gente, o ideal é só na nossa mente. Só a regra dele que funciona, é só a regra dele que está Isso. correta. É só o jeito que ele pensa, que ele olha o mundo que funciona. Isso. É bem isso. Esses dias o meu filho chegou em casa. Falei, e aí, Davi, como que foi a escola? Tudo bem? Tudo, mãe. Mas na aula de matemática eu não consegui copiar toda a tarefa, porque tinha que fazer uma linha reta, né? E os números positivos para o lado e os números negativos para o outro lado. E essa linha reta não saía reta. E ele ficou uma aula inteira de 50 minutos tentando fazer perfeito essa linha e ele não Nossa. conseguiu copiar o resto das tarefas, sabe? Eu já não tenho esse perfeccionismo. Eu não tenho, assim. O meu vai mais no medo, na insegurança que me trava, sabe? Eu fico pensando, será que tá bom? Mas é mais um... Eu sinto que em mim é mais um medo e uma insegurança, sabe? Tá. Eu vejo que no Davi, se não tiver perfeito, igual não estava perfeito a linha, ele não conseguiu sair dali, ele travou. Então, é bem o que acontece mesmo na vida da gente. Quantos projetos, quantas vezes eu quis gravar vídeos, stories, falar de coisas, às vezes, que eu estava falando aqui com alguma amiga, com alguma cliente, e eu fiquei com medo. Será que isso serve para alguém? Será que vão pensar? E eu não falei. Depois, quando eu conversei com mais alguém, nossa, Jo, isso acontece comigo também. Então, muitas vezes, você deixa de ajudar outras pessoas, você deixa de agregar no teu trabalho por insegurança, por medo ou por não achar que você está perfeito. E a gente tem que entender que perfeito a gente nunca vai estar, nunca vai chegar numa perfeição.
Porque daí vem também o lado crítico, o meu lado crítico, o lado crítico do outro, e se eu entrar nessa paranoia, é onde você trava mesmo e você não consegue sair do lugar. É por isso que muita gente, eu já me senti assim, acorrentada, como se eu estivesse presa e não conseguindo sair do lugar. E essas amarras é a dinâmica que eu fiz ontem, né? Essas travinhas, esses sabotadores, esses paradigmas, esses bloqueios, o pessoal vai colocando na nossa mente e a gente vai aceitando. E o pessoal que eu digo é lá na nossa infância que a gente foi aceitando, não foi fazendo mais nada pra. E hoje a gente tem que parar pra resolver, né? E aí o que acontece? Eles vão colocando essas travinhas e vai ficando assim, né? Vai ficando cada vez mais apertado. E aí o que acontece? Esse sabotador faz fazer isso daqui. Só que daí a gente, digamos que de tanta gente tentar, essas amarras, elas até começaram a ficar mais folgadas, né? Até começou a ficar mais folgado aqui. Aí eu vou lá e eu tento um pouquinho, eu consigo, eu fiz uma linha no caderno, eu consegui. Aqui, ó. Mas, não ficou perfeita. E daí eu começo a querer sair dessas amarras aqui, começo a fazer força e não vou. Isso aqui é o sabotador. É por isso que a gente procrastina, é por isso que não sai nada do papel. E aí o que acontece? A hora que a gente entende esse sabotador, a gente faz isso aqui, ó. As amarras vão embora, saem, e a gente consegue de fato ir pra frente, se despertar e fazer acontecer, né? E é isso que a gente vai fazer hoje. E é muito bonito a gente, mãe, Rafa, mãe perceber isso, porque para não fazer com eles, para não fazer com as crianças as mesmas coisas que fizeram inconscientemente com a gente, né? Essa obrigação de ter que ser o melhor, de tira 10, ou, né, eu tinha muito que não querer desagradar, eu tinha muito isso. Não posso desagradar, não posso, sabe, desapontar, assim, minha mãe. Eu tinha muito isso, muito forte, assim. Mas tudo isso tá dentro do perfeccionismo. Por que que tu não pode dizer? Porque tu tem que ser perfeita para tua mãe. Eu quero ser perfeita. E por que quer ser perfeita para os nossos pais? Porque a gente sentiu uma crítica excessiva. A gente sentiu, não significa que eles eram críticos com a Sim, gente. Sentiu, foi isso. É uma interpretação, uma percepção que a gente teve, né? sim. Por exemplo, eu passei muito tempo pelo sabotador do perfeccionismo até, sei lá, até meus 19 anos de idade, mais ou menos 20, até começar a entender isso. E eu comecei a priorizar, depois a gente vai falar sobre isso, eu comecei a priorizar o que era importante na minha vida e o que não era, né? Mas até então, eu passei muito pelo perfeccionismo, porque eu sempre fui cobrada para tirar nota 10 em tudo. Nota 10 e realmente, 10 lá no boletim, 10, 10, 10. E aí eu lembro um dia, e isso é uma memória que eu tenho, não significa que todas as outras memórias eram iguais, mas essa é a memória que me marcou e ficou. E por isso que eu criei o trauma ali, né? Criei o sabotador perfeccionismo. Eu lembro de um dia, lá na entrega de boletim, eu tinha tirado 9,5 em uma matéria e 10 em todas as outras. Eu sempre tirava 10, né? Não sei como que no ensino fundamental a gente tem essa sina assim e a gente consegue tirar 10 em tudo. Eu sempre tirava nota 10, 10, 10 em tudo e teve um dia que teve uma nota 9,5. E aí eu cheguei lá bem faceira, né? Pra entregar meu boletim. E meu padrasto falou assim, por que que nessa daqui tu tirou 9,5? E aí eu olhei assim, poxa, tem 10 em tudo, né? Por que que ele vai olhar só nessa de 9,5? Eu lembro que eu baixei a cabeça assim e não respondi nada, né? Porque eu tirei 9,5, porque eu tirei 9,5, pô. E, e aí eu lembro dessa memória. Então essa memória me marcou e isso faz com que a gente vá para a escola, vá para a faculdade, vá para a vida, vá para o trabalho e queira tirar 10 em tudo. Às vezes não é uma nota 10 no boletim, não é nota 10 em prova, mas é nota 10 de querer um elogio do chefe, é o nota 10 de querer um elogio dos amigos, é o nota 10 de querer ser visto e sempre ser elogiado, porque tu precisa que estejam te dizendo que tu é nota 10, que tu é nota 10 em tudo. E aí a gente... Buscar o reconhecimento, né, Rafa? Tem que sempre buscar um reconhecimento do outro. Só que esse reconhecimento que o perfeccionista busca é por ele ser perfeito, por ele ser bom em tudo que ele faz. E é em tudo. A gente vai falar de outros sabotadores, tá? Ali tu tava falando umas coisas, eu já peguei um sabotador que pode ser que tu tenha, né? Ou tinha, né? Na parte do stories. E cada pessoa interpreta de um jeito. Mas o perfeccionista, ele tem isso de eu não gosto de receber críticas, eu não gosto que tu fale coisas sobre mim, porque eu sou perfeita. Tu não precisa falar nada sobre mim. Eu sou tão perfeito e eu sou tão crítico comigo mesmo, que se eu tiver que criticar alguma coisa minha, eu já tô criticando. Eu não quero que tu fale. Porque eu sou perfeita e eu sei que eu erro. E eu sei aonde eu errei, porque eu sou perfeita. Então tu não precisa falar nada pra mim.
O perfeccionista ele tem isso também. Então, além, quando a gente junta com o crítico, né? Além dele ser perfeccionista com as coisas, ele não gosta, ele não quer que tu fale algo pra ele, não, que critique ele, né? Perfeito. Vamos lá, então. Eu anotei algumas coisas aqui do que faz a gente ser um perfeccionista. Então, a gente falou da crítica dos pais, né? Expectativas elevadas dos pais, tirar nota 10, querer que a gente se saia bem em tudo, querer que a gente não desaponte, né? Críticas excessivas ou foco nos erros. Isso aqui é uma coisa bem grande. O que é o perfeccionista, né? Aquilo que eu falei. Ele vai lá e foca no ruim. Ele vai lá e foca naquele defeitinho que ninguém nem viu. Hoje, eu consigo ver isso, mas eu vou lá e faço da mesma forma. Então, por exemplo, aquela pessoa que eu falei que ela estava fazendo artes lá e jogou tudo fora. Ela estava focando nos erros e uns detalhes que só ela estava vendo. E quantas vezes a gente já fez isso, né? E a gente não consegue ir para frente, não consegue evoluir, não consegue entregar o que tinha para entregar. É verdade. Aqui entra o antes feito do que o perfeito, né, Rafa? Mas Antes feito do que o perfeito. pro perfeccionista, Ele vai ter que se perceber e chegar nesse ponto, né? Por enquanto, não. Enquanto ele. Porque o perfeccionista, ele nem se enxerga como perfeccionista. uhum, Ele não tem essa consciência. Quando ele chega nessa consciência, né, a partir de agora que ele vai começar a se perceber, eu faço isso, é verdade, deixei de fazer tantas coisas, achando que era medo. Igual eu achei que era medo, eu achei que era insegurança minha. Então, não, eu tenho uma porcentagem de perfeccionismo que me travou e me atrapalhou durante muito tempo. sim. Porque eu, O se perceber, né? O se perceber, o primeiro passo é se perceber, se reconhecer. E a partir dali, ver o que precisa ser feito para se ajudar. como que eu percebo? Eu estou dizendo que eu vou gravar um story, certo? E eu não gravei. Tá bom. Já percebe aí. Tu falou que ia gravar e não gravou. Por que tu não gravou? Ah, porque a minha voz não saiu do jeito que eu queria. Ah, porque eu não tava com a energia que eu queria. Ah, porque a minha roupa não tava boa. Ah, porque tava com alergia e tava feio. O que é isso se não é perfeccionismo? E Uhum. por que tu não vai postar? Por que tu não vai postar isso? Porque, não vão entender a mensagem que eu tô passando. Porque eu queria falar numa entonação diferente. Faz e melhora no caminho. Faz e melhora no caminho. Porque é o que eu falo na frase de sempre, né? Não importa o que tu fez ontem, foca no hoje. Faz, ontem vamos supor que ficou ruim. Tu não falou do jeito que tu queria. Mas hoje tu vai fazer diferente, porque tu aprendeu que ontem tu fez algo ali que não deu muito certo. Então hoje tu já vai fazer diferente para ser melhor ainda. Então faz. Se determinou a fazer, faz. Ah, ficou ruim, ficou feio, ficou sei lá o quê, faça igual. Faça igual, tá? Faça igual. Então aí a gente já começa a... O, o essencial é fazer do teu jeitinho. Uhum. Não adianta eu querer fazer do teu jeito, Rafa, e nem você querer fazer do meu jeito, que a gente não vai passar a verdade. O ideal é a gente fazer do nosso jeitinho, né? É uma trava, dá um medo, mas tem horas que você tem que ir com medo mesmo, senão você não sai do lugar. É isso Sabe? aí. Muitas vezes eu postei mesmo e saí correndo e não queria nem ver, sabe? Depois que eu voltei para olhar, e daí as pessoas comentando, e nossa, a maioria das vezes que eu postei com mais medo e insegurança foi onde mais eu toquei as pessoas. Uhum. Foi onde mais eu passei a verdade e onde mais as pessoas se conectaram. Então, quem tiver que se conectar com a tua verdade vai se conectar com Exato. você. E eu sempre falo assim, ó, a natureza, ela não é fluida. A natureza, ela só não acontece. Esse capim cidreiro aqui, que tá do meu lado aqui, ó. Ele simplesmente nasceu. Ele tá ali. Ah, o sol e as nuvens, etc. Eles simplesmente vieram e estão ali. E estão aqui. Então, se a gente ficar querendo ser superficial, se a gente querer ficar sendo perfeito, a gente não vai fluir. Pode passar. Se a gente ser perfeito, a gente não vai fluir. A gente não vai deixar a nossa vida ser fluida. A gente não vai deixar a nossa vida acontecer. Porque o que acontece, o que é maravilhoso, é magnífico, é as coisas do jeito que elas são.
é em essência, né? E não de forma superficial. Enquanto a gente querer ser superficial, enquanto a gente querer ficar focando em coisinhas, não vai dar certo. Porque não é a gente, não é a nossa essência. Aconteceu muito isso comigo. Enquanto eu queria falar de um jeito que não era meu, enquanto eu queria me portar de um jeito que não era meu, não fluiu para mim. Não fluiu. Eu olhava o vídeo assim e falava, não sou eu. Sabe? E daí eu comecei a fazer. Comecei fazendo, mostrando só as coisas ao invés de aparecer, depois colocando a minha voz. E depois agora vai. E foi indo, e foi indo. Primeiro eu não era eu queria fazer de um jeito que. Porque a gente tem que olhar as outras pessoas e tirar. Como que fala, Rafa? Modelar, Se aproveita as coisas. modelar. Se modelar, né? Isso. Tirar algumas ideias ali. Mas tem que ser do teu jeitinho. Porque senão não flui mesmo. É como a natureza. Senão não flui. Não é leve, não acontece nada. Não flui, você nem se conecta. As pessoas não se conectam. A pessoa percebe que você não está sendo verdadeiro ali. Fica nítido. Você não consegue sustentar um personagem que não é você por muito tempo. Exatamente. Exatamente. Quarto ponto aqui que acontece na nossa infância, né? É a busca de aprovação e reconhecimento. É o que a gente comentou, né? As crianças, digamos assim, né? Elas buscam ser reconhecidas pelos pais e aí a gente cresce na nossa vida querendo ser reconhecido por todo mundo, pelo nosso chefe, por todo mundo, pelos nossos amigos, etc. O medo de cometer erros também, né? Como eu falei lá no início, já que eu não vou fazer perfeito, já que eu posso cometer algum erro, eu nem faço. Porque já que o meu chefe, ele pode olhar um defeito que eu fiz, que eu não consegui entregar do jeito que eu queria, eu nem vou fazer. Eu nem vou fazer. E aí eu vou lá e fico sentado na minha cadeira e não levanto para fazer o que eu tenho que fazer. A gente se sabota e não entrega os projetos, a gente se sabota e não abre aquela empresa que a gente gostaria, né? A gente se sabota e não tira aquele sonho do papel. A gente está falando essa busca por reconhecimento dos pais é muito frustrante. O Gui comentou ali, ó. Essa busca de reconhecimento pelos pais é muito frustrante. Sim, a gente carrega essa busca, daí eu quero que meu namorado me reconheça, eu quero que minha namorada me reconheça. E não é Só assim. mudam os personagens, né? Só Exatamente. mudam os personagens a quem você quer agradar. Exatamente. Vamos lá, gente. E eu separei aqui algumas perguntas também, e a Jo vai me ajudar a falar. Algumas perguntas, alguns sintomas que todo sabotador perfeccionista carrega, tá? Então vamos lá. Ele tem altas expectativas, eles estabelecem padrões muitas vezes irreais, assim, e querem que isso aconteça. Então, vamos lá, vamos falar de empreendedorismo. A pessoa, ela tem um sonho, né, de abrir uma padaria. E aí, o perfeccionista e o sonhador, planejador lá, ele já vai lá e imagina a padaria com uma fachada na cor azul, tem uma padaria aqui na frente. Uma padaria com uma cor azul, com uma fachada linda, maravilhosa. E aí eu vou atender 10 mil clientes no mês e coloca umas metas irreais, assim, né? E um jeito irreal, talvez, de começar. Talvez a pessoa não tenha o financeiro para iniciar logo de fato. E aí, o perfeccionista, ele olha para aquele sonho e ele pensa assim, não vou dar conta. Não vou conseguir fazer. Ai, pintar de azul não vai dar certo, 10 mil clientes, então, meu Deus. Menos ainda. E aí o que acontece? O perfeccionista, ele olha para isso e fala assim, já que eu não vou fazer perfeito, eu nem vou fazer. Só que o que era o perfeito? Era o que ele tinha estabelecido lá na mente dele, que era a cor azul, a fachada tal, os 10 mil clientes. Isso era o perfeito. E não iniciar e vendo o que acontece, digamos assim. E aí, o perfeccionista, ele tem isso. Ele vai lá e planeja as coisas do jeito que ele tem que entregar já. E aí, ele planeja de uma forma perfeita, maravilhosa. E ele trava, porque ele sabe que o que ele estabeleceu não é aquilo ali. Não vai dar certo para fazer aquilo ali já de início, talvez. Ou até dá. Só que ele vai olhar para isso e vai dizer assim, vai se sentir inseguro, né? Vai se sentir inseguro,
vai dizer assim, não, eu não sou capaz de fazer tudo isso aqui que eu planejei, então deixa pra lá, nem vou fazer. O Gui falou, imagina ter que fazer perfeito para 10 clientes. Se para cada um a perfeição é de um É, jeito, você nunca vai agradar todo é, mundo. Você já percebeu que quando a pessoa ela vai começar um negócio e ela aluga um ponto onde ali, digamos aí a padaria. Eu vou alugar essa padaria e vou montar uma padaria para mim. Eu não vou gostar dessa cor, eu vou querer colocar minha cor. Eu não vou gostar dos balcões, eu vou querer colocar outros balcões do jeito que eu acho que é perfeito para mim. E nisso você perde. Por que não começa com o que tem? exatamente. E daí vai fluindo e vai acontecendo. É verdade. Cada um tem o teu. Imagine agradar o perfeccionismo de cada pessoa. Vai ficar difícil? É verdade. Então, o medo de cometer erros também, né, é um sintoma que o sabotador perfeccionista carrega. Procrastinação, gente, procrastina ao nosso sabotador já. Uma crítica com a gente mesmo de forma exagerada, né? Porque eu preciso entregar, eu preciso ser perfeito, eu preciso que não falem nada, eu preciso que as pessoas não tenham nenhum ai para dizer, né? Que minha padaria tem pão, bolo, torta, bolacha, polvilho lá e tudo maravilhoso, café, flor e tudo vem de lá e é perfeito. E aí muitas vezes essa pessoa do perfeccionismo, como ela não aceita erros, né? Ela não aceita ser criticado, ela acaba pegando um monte de coisa para fazer e ela não sai perfeita em nada. E o que acontece? Ela trava, né? Porque eu peguei muita coisa para fazer, as pessoas não podem reclamar de nenhuma dessas coisas, e aí eu paro de fazer, porque aí ninguém vai reclamar mais de nada. Bom dia, Ó, Lu, a Luciana tá me descreveu. descrevendo ela. O perfeccionista tem muita dificuldade em delegar as tarefas também, porque ele sabe que ninguém vai fazer perfeito igual ele faz. Então, como que eu vou delegar para alguém se a pessoa vai fazer uma coisa ali e eu vou ter que refazer tudo em cima? Nossa, gente, aqui eu vou matar todo mundo. Porque pense nisso, o delegar tarefa, tá? Aí, quando eu falo isso, talvez você já pense assim, delegar tarefa lá do meu trabalho ou na minha empresa. E a casa, que muitas vezes eu vi que tem algumas mulheres aqui e os homens, eles vão concordar comigo agora. Quantas vezes a gente não fala pro nosso parceiro a gente fala assim, vai lá e varre a casa ali, por favor. E passa um pano. Limpa o vidro da janela. E aí, ele vai lá e limpa, certo? Ele limpou. Foi lá e limpou. Aí a gente olha para aquilo ali, meu Deus. Tenho que fazer de novo. Eu tenho que limpar tudo de novo, porque limpou tudo errado. Não varreu o canto, não tirou a teia. Foi lá e foi lá e limpou a janela e passou 2 panos ou passou um pano só e eu falo que tem que passar o rodinho, botar o produto, passar papel e não é com pano que se limpa. Só que tava limpo, não tava? E aí muitas vezes a gente fica nessa crítica. Esse aqui é o exemplo que a gente tem em casa, digamos assim. E a gente vai lá e fica com essa crítica excessiva que a pessoa não limpou do jeito que a gente limpa. Só que se tu olhar, tá limpo. Só que do jeito dele, né? Ó, o Guila. Isso Isso acontece. acontece. O meu perfeito nunca vai ser o teu perfeito, não adianta. O ideal é... Aqui entra muito. Daí entra o julgar de novo, né, Rafa? O julgar e o criticar. Sim. E você sabia que na barra de Axis a gente aprende que quando você julga, você está espantando abundância na tua vida, quando você está julgando o outro. Então, se a gente falar isso aqui, que quando eu estou criticando o outro, quando eu estou julgando o outro, eu estou afastando a prosperidade da minha vida, acho que você vai deixar para lá e vai parar de julgar, porque ninguém quer bloquear a prosperidade na vida, né, gente? Porque se eu sou perfeccionista, eu vou dizer que quando vir a prosperidade para mim, ela tem que ser perfeita do jeito que eu quero, né? Quando eu ser feliz, eu quero que seja a felicidade do jeito que eu quero, E né? até nisso, a prosperidade para você é uma coisa, a prosperidade para mim é outra coisa. Tem prosperidade para pessoas que não tem nada a ver com dinheiro. Ela quer uma casinha lá no sítio e plantar a comidinha dela e pescar e comer e viver ali o sossego dela. É, mas se a gente for olhar o perfeito desse, imagina que o perfeito dessa pessoa que quer a casa no sítio é uma pessoa que está na cidade grande morando lá e o perfeito
perfeito para a felicidade dela é o sítio. E aí Ó, Luciane, ela nunca pede pro outro para ela não ter que refazer. Quer dizer, tudo que o outro fizer não vai estar bom. Deus me livre o vidro da casa, né? Da É. janela. O Gui também falou que na casa dele também é assim, mas agora ele é Kaizen e as coisas vão mudar nesses 10 dias. É isso aí. Só depende de ti. O perfeccionista tem um excesso de trabalhos, de trabalho, né? De tarefas, como eu tinha falado. Ele acaba pegando muita coisa para fazer, porque só ele vai fazer perfeito. Né? Se só ele vai fazer perfeito, não vou deixar ninguém fazer e vou ter que abraçar o mundo, vou ter que fazer tudo. Vai ali na parte de delegar que a gente falou também. E aí vamos pensar em tarefas de casa, né? Em tarefas de casa. A mulher trabalha, limpa a casa, cuida do filho, não sabe delegar nada. Não quer delegar nada, porque o marido não vai cuidar do filho do jeito que ela cuida, o marido não vai limpar a casa do jeito que ela limpa, o marido não vai fazer algo por ela do jeito que ela quer, tirar o lixo do jeito que ela quer. E aí ela acaba pegando tudo pra ela, abraçando o mundo, né? E aí às vezes para de fazer porque não tá perfeito, né? Não Aí consegue. ela não entende por que ela anda exausta. É, Por que ela não tem tempo pra ela. show. A gente já fala sobre isso, Gui. Aqui falava satisfação constante. Calminha, calminha. É tudo calma. Tá no processo. Curta o processo. Aqui fala também da insatisfação constante, né, Ju? Que foi o que tu acabou de falar. A gente vira uma pessoa sobrecarregada por não saber o que é que está acontecendo na nossa vida. E a gente vira uma pessoa insatisfeita com tudo, né? Rigidez e inflexibilidade é no sentido de que a gente começa a criticar os erros dos outros porque eles não fizeram de acordo com as nossas regras. Que a nossa regra é o perfeito, é o ideal. Preocupação excessiva com a opinião dos outros. Eu fui lá e fiz o meu trabalho aqui, entreguei meu projeto. Só que, nossa, já pensou se eles vão ler o meu projeto e eles verem aquela vírgula fora do lugar? Porque só eu sei que tem aquela vírgula fora do lugar. Só eu sei que tem aquele defeitinho que talvez alguém vê. Talvez alguém vai ver e vai notar, né? E aí eu fico focando naquele defeito lá com medo do que os outros vão falar. Sabe o que eu escutei, Rafa, de uma pessoa quando eu comecei a divulgar que eu estava trabalhando como terapeuta? Eu escutei assim: quer dizer que agora você vai cobrar para conversar com as pessoas? Ó, Eu falei assim, aham, eu já fazia isso de graça, agora eu já fazia isso de graça, já ajudava as pessoas de graça, agora eu vou começar a cobrar, isso mesmo. Então depois eu fiquei pensando na coragem da pessoa, a pessoa falou ao vivo assim para mim. E, né, aquilo ali podia vir como uma crítica, podia ter me derrubado, sim. mas não, sim, eu vou começar a cobrar para conversar, para ajudar as pessoas, fazer com que ela tenha mais consciência da vida dela e tal, e se melhore, né? Foi leve, assim, para mim, porque eu já estava trabalhando isso dentro de mim, mas imagino que essa mulher poderia ter feito comigo se eu não tivesse, né, ancorada e já estivesse bem comigo mesma. Ousadia. Ousadia e alegria. Aham. Aham. Então, outro sintoma também, a gente fica sem tempo para nada, né? Fica sem tempo para nada e acaba se sobrecarregando de tarefas, de emoções e de tudo mais. O Gui falou, é uma moeda de troca, é mesmo? Então vamos lá. Por que a pessoa procrastina, né? Porque ela tem medo do fracasso, ela tem medo de. Ela tem medo de não ser perfeito e não atingir aquelas expectativas que ela mesma colocou, né? Então ela tem medo de fracassar. Ela tem uma busca incessante pela perfeição, só que isso está só nas regras dela. Ela é muito crítica e exigente consigo mesma, né? Ela se sobrecarrega de informações. E agora a gente vai porque o Gui tá tão ansioso aí, esperando. A gente vai sobre como eliminar isso. Jô, tu tem Fala. alguma ideia de como... A gente já deu um spoiler, né? Mas tu tem alguma ideia de como que a gente pode eliminar esse sabotador? Tu falou ali de se perceber, né? O primeiro passo é se perceber.
trazer para consciência, né? Muita coisa que te tornou sabotador tá lá na tua infância, veio de lá, tá dentro de você. A gente fala tá lá, não tá lá, tá aqui, É. tá dentro de você. Então, se perceber, tudo isso que a gente falou, você não pede as coisas para as pessoas fazerem, você vai e faz, se sente exausto e acha que nunca tá bom? Olha aí, você é perfeccionista. Você não quer desagradar? Você está se sentindo exausta porque acabou fazendo tudo sozinha? Não consegue delegar? Ou quando delega, nada tá bom, reclama? Você percebe o mundo que só é certo o jeito que você acha, Uhum. né? Então, se perceber é o primeiro passo, né? Então, foi o que eu te falei ontem. Ontem, eu estudando para estar aqui com você, eu nunca me vi como perfeccionista. Nunca me vi como perfeccionista. Eu me achava insegura, né, há tempos atrás. Hoje isso já está bem trabalhado. Claro que a gente nunca está 100%, mas já melhorou muita coisa. Hoje eu dou o passo e sei que Deus coloca o chão. Então, eu me percebo o que eu quero e eu vou em busca do que eu preciso fazer para que aquilo se realize. E as coisas vão acontecendo. Mas tinha uma insegurança muito grande e eu achava que era só insegurança ou medo. Medo, né? De desagradar, medo do que a outra pessoa vai falar, da crítica. Eu achava que era só isso, mas eu percebi que é o perfeccionismo mesmo. Então, eu acho que o primeiro ponto é se perceber. É isso mesmo, Sim, Rafa? com certeza. E a gente se sente inseguro devido à perfeição que a gente carrega na nossa mente. Porque é isso, né? A gente se sente inseguro devido a uma expectativa que a gente tinha posto aqui e a gente não tá atendendo. Ah, por que que eu não postei meus stories ali? Porque eu achei que eu não ia falar, que eu não falei do jeito que eu queria. Então, esse jeito que tu queria falar é o teu perfeito. Como tu não falou do jeito que tu queria falar, do jeito que tu acha que tu deveria falar, aí tu não posta, né? Então, vamos fazer uma pergunta para quem está aqui. Quem se acha perfeccionista a partir de agora, que se reconheceu, não é que vai ser perfeccionista nem vai continuar. Escreve eu. Sabia, Rafa, que quando você escreve eu ou fala eu, você está trazendo para o consciente? Sim. É importante isso, sabe, gente? Primeiro passo é se reconhecer. Né? Se não quiser colocar o eu aqui, mas seria interessante para a gente ir percebendo o que vocês estão achando. Tu liberta, né? Mas eu era perfeccionista, né? Não eu sou. Eu sou não. Eu era perfeccionista. Ou eu vou me tornar, trazer para o consciente, se perceber e começar a mudar a mentalidade. Os primeiros passos. Começar a mudar o que você fala de você, se perceber. Então, eu era perfeccionista. Eu era perfeccionista. E a partir de agora, eu vou começar a fazer do meu jeitinho e vou amanhã tentar ser melhor que hoje, e assim eu vou crescendo gradativamente e vou mergulhando, se orgulhar desse processo, sabe? Tem que se orgulhar desse processo, porque é bonito. Hoje é bonito de eu olhar os vídeos que eu fazia, ai, que vergonha. E, sabe, me sentir mais segura, mais empoderada. Faz bem quando você vai se olhando. Eu toda a vida soube. E você quer sair desse lugar ou tá confortável aí, Lu? E olha só, né, Jô, tu falou uma coisa interessante agora. Tu falou assim, eu olho para os meus vídeos antigos, eu também. Eu olho para os meus vídeos antigos e eu vejo o quanto eu evoluí, eu vejo o quanto que agora eu estou melhor, me sentindo mais segura. E se tu não tivesse feito aquele primeiro vídeo lá, talvez o teu primeiro vídeo de agora, tu ia fazer com insegurança. E aí Sim. todo esse tempo que passou, tu não ia ter aproveitado, né? Então a gente tem que fazer, independente de qualquer coisa. A gente tem que ir lá e fazer. E pronto, entrega. Amanhã tu vai olhar e vai dizer, nossa, eu fiz horrível. Eu fiz do jeito ali que eu não deveria fazer. Então, beleza, hoje tu já sabe que ontem tu não fez da forma que tu gostaria e agora tu vai fazer, né? Então a gente começa aos pouquinhos, a gente começa aí se desbloqueando aos pouquinhos, a gente começa a ir lá fazendo aos pouquinhos pra gente ir melhorando o processo. Vamos lá. Vida mulher. Eu era perfeccionista, sempre me senti uma mulher incapaz de deixar meus amigos, etc. Colocar a mão nas coisas da minha casa. É, a gente falou disso, não sei qual que é o nome dela, a gente acabou de falar disso.
De a gente pedir pro, sei lá, pro nosso parceiro ir lá e limpar a casa. E aí a gente vê, principalmente limpando o vidro de janela, que é cheia de coisinha para fazer, né? Aí ele vai lá, passa um pano, joga uma água, passa outro pano. A gente, mulher, olhando isso, a gente vai falar assim, nossa, como assim que ele não sabe que tem que enxugar com papel, ou passar um rodinho e usar aquele produto diferente que não se usa detergente? E a gente começa a botar um monte de defeito, né? A gente falou sobre isso antes. E isso é o nosso não saber delegar, isso é a gente se sobrecarregar de tarefas e não passar para o próximo, não passar para o outro, porque ele não vai fazer perfeito do jeito que a gente pensa. O Gui comentou que ele era, então já está feito, porque trouxe para a mentalidade que era já é um passado. A Lu também falou que sempre soube, mas que agora ela quer mudar, então também. Se você quer mudar, é o primeiro passo. Tu era perfeccionista até ontem, tá? Porque hoje tu vai começar a se perceber e aí acabou com isso, tá? Acabou, vamos tirar a mão da cadeira, vamos fazer. Ai, tá difícil. Vamos lá, no trabalho aqui. Na empresa, eu tenho que delegar as coisas para muita gente. Gente, deixa as pessoas dar o melhor delas. Tem gente que vai saber fazer as coisas muito melhor do que vocês fazem. Tem coisas que eu sou horrível para fazer. O que eu faço com isso? Eu delego para quem sabe. A gente tem que aprender a saber delegar também. Eu não vou sair delegando para qualquer pessoa. Se eu sei que o fulano lá não sabe limpar o vidro, então delega outra coisa e vai tu limpar o vidro. Mas delega, passa para frente, né? Pra gente não ficar sobrecarregado sempre, né? E é isso, gente. A gente tem que, sabe, tirar um pouco das nossas costas, porque senão a gente vai viver sempre angustiado, sempre triste, sempre ansioso. Pesa, né, Rafa? Vai pesar, é uma vida pesada, é uma vida exausta, é uma vida cansativa, sabe? Um exercício legal de fazer, se você é perfeccionista na sua casa, nas suas coisas, você não consegue ver aquela louça na pia, você não consegue ver uma coisa fora do lugar, você vai ter que começar a deixar um pouquinho fora do lugar. Lógico que não vai virar uma bagunça, uma sujeira para casa, mas você vai ter que deixar um pouco bagunçado para você olhar para aquilo ali e começar a não te incomodar, para você ir se trabalhando, sabe? Deixa, depois você lava, né? Dá. Não é para deixar virar mosca e É só para você ir trabalhando isso, para aquilo ali não te consumir, né? Não consumir, não ficar pesado para você. Depois você faz. Não é que. É porque às vezes a pessoa deixa de fazer o que é prioridade para ela, né? Eu, no meu caso, igual eu estava conversando com você esses dias, eu me sinto produtiva, criativa nas primeiras horas do dia, logo depois que eu acordo. Isso é cientificamente provado. Eu comecei a testar e para mim funciona super. Eu não vou acordar, tomar meu banho, comer e limpar a casa. Eu trabalho em casa. Eu vou acordar, vou tomar banho, vou comer e vou trabalhar. Vou estudar, vou criar alguma coisa. Funciona para mim. Então, chega no ponto de se perceber, e depois eu vou fazer aquilo lá, mas não pode me incomodar. Se eu estiver aqui incomodada com a louça que está na pia, com alguma coisa que ficou em cima da mesa, eu não vou conseguir criar aqui. Então, é um modo de vocês se percebendo e se trabalhando. Ó, e aí a gente tem... a Lu tá deixando muita coisa para depois. E essa percepção, ela é uma percepção individual, tá? Porque vamos lá, a Jo tá falando que para ela e para mim também, eu vou me usar de exemplo porque eu sou assim também. Que para mim tá tudo bem eu deixar lá meu prato, minha xícara, minhas coisinhas ali para lavar, para depois, né? Para mim lavar depois. Tá tudo bem eu deixar ali porque eu tenho que focar no meu projeto aqui, que eu trabalho muitos dos dias só em casa. Então, eu tenho que focar no meu trabalho aqui. Agora, se pra ti, tu já trabalhou o dia inteiro e o teu foco é o teu lar, tu não tem filho ou algo assim, o teu foco é o teu lar, deixar o teu lar bonito, tudo bem. Então, foca em deixar a louça lavada, deixar as coisas da forma que tu acha que tu deve deixar. Agora, não foca em deixar perfeito tudo. Ah, porque eu tenho que dar atenção 24 horas pro meu filho, eu tenho que dar atenção 24 horas pro meu marido, eu tenho que dar atenção 24 horas pro meu trabalho. Tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Então, a gente priorizar, né? Fazer uma gestão de tempo, priorizar as coisas que são mais essenciais e aí sim começar a ir fazendo. Perfeito. Aqui a próxima dica é estabeleça metas realistas. Como eu falei, né? A pessoa vai ter um sonho de montar uma padaria e ela já estabelece que quer 10 mil clientes no primeiro mês. Se não bater isso, ela nem abre. Então, primeiro começar, primeiro fazer. Ah, eu quero
fazer um vídeo aqui nos stories, eu quero que saia com esse sol maravilhoso aqui, só que tá um dia chuvoso. E aí, eu não vou fazer. Não vou fazer. Né? Não faça, não estabeleça metas irreais, que amanhã tem que estar um sol, que amanhã eu tenho que acordar bem, que amanhã... Cada dia é um dia, e a gente tem que ir fazendo para ir melhorando o processo. E começar. Sabe, Rafa, estabelecer metas é que essa lista seja simples, não precisa ser complicada, não precisa ser do mês, do ano, financeiramente. O que eu quero fazer amanhã? Amanhã eu quero acordar, eu quero fazer isso, quero limpar aquela janela que já faz tempo que eu quero limpar e não consigo. Eu quero criar os meus conteúdos da semana. Eu quero organizar tal coisa, eu tenho que ir no centro resolver tal coisa. Faça uma lista de coisas mínimas do dia seguinte que você tem que fazer. Coloca tudo ali. E você vai riscando o que você fez. Você vai ver, tipo assim, mas risca com vontade. Porque às vezes aquela janela tá ali para limpar faz tempo e você não tá tirando. Você foi lá e conseguiu. Então, nossa, foi uma meta realizada. Curta isso, sabe? Porque muitas vezes a gente consegue fazer coisas que tava ali faz tempo para fazer e a gente não comemora. Então tem que trazer essa comemoração, sabe, essa emoção, conseguir, nossa, vai lá e risca com vontade, conseguir fazer tal coisa, conseguir fazer tal coisa. E assim você vai acrescentando cada vez mais coisas, cada vez coisas mais complexas. E curta também esse momento de que você conseguiu, sabe? Não pode ser, eu consegui, tá tudo bem. Não, curta. Se valorize, traga isso pra você. Foi uma meta conquistada, foi uma conquista. Show, show. É isso aí. Aqui fala assim, nossa, esse aqui vai ser difícil, hein? Aceite e abrace erros. É o que eu falo, gente. Ame errar, sabe? Ame errar, ame ir lá e fazer. Ame ir lá e fazer um negócio meio feinho, assim, que vou ter que fazer de novo depois de uma forma melhor, né? Ame isso, porque se não tiver isso, a gente não se melhora no caminho. Se não tiver isso, a gente não vê evolução. Então, faça, entrega do jeito que tem que entregar. Meu chefe pediu para entregar o trabalho. Tá aqui. Não era desse jeito, então beleza. Daqui de volta que eu vou refazer melhor, né? E, gente, vão lá, ame errar, sabe? Ame errar. Não tenho medo disso. Ame errar, porque a gente só melhora depois que a gente vê algo para melhorar e vai lá e melhora. A gente só evolui quando a gente tem algo para melhorar. E sempre tem. Então, errem, porque quanto mais rápido a gente errar, mais rápido a gente aprende de como fazer melhor. Rafa, que legal que a vida de mulher falou ali, que ela tá amando e não conhecia a gente. Prazer. Depois a gente vai estar aqui por 10 dias. Hoje é o segundo dia, né, Rafa? A Rafa tá falando sobre os sabotadores, o que te impede de você alcançar a tua prosperidade e abundância em todos os aspectos da tua vida. O erro, Rafa, eu trago muito assim, o erro sempre quer nos mostrar alguma coisa, né? Então, sempre que acontece alguma coisa de errado, eu fico me perguntando, o que eu tenho que aprender aqui? Porque se você não perceber o que você errou, você vai errar de novo. Então, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que aprender aqui com essa pessoa? O que eu tenho que aprender aqui com esse erro que eu cometi, né? Então, de novo, trazer para a consciência o que está de errado e o que eu tenho que fazer para isso não acontecer mais. Isso, mas o perfeccionista, ele já se cobra muito. O perfeccionista, esses medos já estão instalados muito nele. Então, ele já antecipa esses erros. Então, o que ele vai ter que fazer agora? Agora, ele tem que se permitir errar. Agora, ele tem que dizer assim, não, tá tudo bem errar é bom, e tá tudo bem. E vai lá e erra, sabe? O que eu quero dizer com erra? Vai lá e faz. Faz do jeito que tu consegue, da melhor. Tu fez o teu melhor no momento que tu tava, nas condições que tu tinha. Eu tinha uma arte para entregar, eu tinha um projeto para fazer, eu tinha que dar um feedback para minha funcionária aqui. Vai lá e faz. Eu não falei do jeito que eu gostaria. Azar. Vai lá e faz, erra, se permite errar, porque depois tu melhora. O problema do perfeccionista, tá passando um monte de caminhão aqui não bem movimentada. O problema do perfeccionista é que ele já tem esses medos de errar muito antecipado. E ele não se permite errar. Então vai lá e erra, sabe? Vai lá e faz. Tira a bunda da cadeira, igual eu falo. Tira a bunda da cadeira. Vai lá e resolve. Vai lá e faz
porque depois é outro dia e depois tu vê como tu pode fazer melhor. Agora, se a gente não tivesse feito aquele primeiro vídeo lá no YouTube, aquele primeiro vídeo lá no Instagram, hoje a gente não ia estar aqui fazendo live. E quantos anos talvez vão se passar nesse meio do caminho, sem a gente ter entregado algo? E quanta coisa você deixou de agregar, quanta, né? Quanto é sempre a gente acha que eu não, o que eu tenho de conhecimento ainda é pouco. Não, gente. Sempre vai ter pessoas acima da gente e abaixo que o que a gente fala é interessante. Ó, a vida de mulher falando aí que tá gostando e tá elogiando mais uma o Gui também. Ela perguntou Muito bom. se vai ser todos os dias, né? É. Sim, vai ser 10 dias consecutivos, todos os dias. Cada dia a gente vai falar de um sabotador. Ontem tá salvo aqui no YouTube, tá salvo aqui no Instagram e tá salvo lá no YouTube também. Ontem a gente falou sobre o sabotador crítico, quando a gente é crítico com a gente mesmo, crítico com os outros e crítico com as coisas. E todos nós temos o sabotador crítico, né? Por isso que ele foi o primeiro. Aí hoje a gente tá falando qual outro que a gente carrega, que talvez a gente pode carregar, né? Junto com o crítico, que é o perfeccionista. Aí amanhã, depois a gente... Talvez depois a gente revela qual que é. Então vamos lá. Para te sair do perfeccionismo, pratique a autorreflexão e a autocompaixão. Amem erro, como eu falei. Amem vocês do jeito que vocês são. E se permitam ser de fato quem vocês são, né? Vamos lá. Eu preciso agradar meus pais. Tu não vai agradar todo mundo, né? E se permita se amar do jeito que tu é. Se permita dizer assim, eu sou falho mesmo. Eu sou... Tu não vai falar isso pra ti, tá? Porque falhar, todo mundo falha. Tu é foda pra caralho, né? Tu é a pessoa mais incrível que tu já conheceu na tua vida. Então, se ame, saiba que tu é perfeito do jeito que tu é e que tu vai fazer as coisas do jeito que tu faz, do jeito que tu faz. Tu sempre vai conseguir melhorar? Vai. Mas já é perfeito do jeito que tu tá entregando. Porque tu fez o teu melhor no momento que tu tava, nas condições que tu tinha, né? Então, gente, se amem. Tenham compaixão pelos outros também, porque os outros também, eles têm esse... Eles podem errar, né? Os outros também, eles podem ser quem eles são. Os outros também, eles podem ter um processo de evolução. Então, amem os outros, amem a si mesmo, porque tá tudo bem errar, tá tudo bem a gente fazer do nosso jeito e ter que melhorar durante o caminho. Eu acredito que a gente está num processo de eterna evolução, sabe, Rafa? Quando você se vê que você está evoluindo, é tudo para você aprender. O erro é para você aprender, o que vai acontecendo é para você aprender. Então, você trazer para a consciência que você está aqui para evoluir mesmo como pessoa. E o que o outro faz, o que vai acontecendo de errado, é sempre para te mostrar algo. Né, muitas vezes, nos relacionamentos, trazendo perfeccionismo para os relacionamentos de amizade e tudo. Por que o outro nos desagrada e a gente fica ali travado? Porque você tem que mudar alguma coisa. Tá acontecendo de novo. Tá acontecendo a mesma coisa. Só muda o personagem, mas vai acontecendo a mesma coisa. Você tem que perceber o que tá dando de errado e o que você precisa mudar. Então, uma eterna evolução. O que você precisa evoluir? Aonde que você precisa olhar? Começar a se olhar, começar a trazer para a consciência é o fundamental. E a gente não vai ser perfeito, né, Rafa? Assim, vou ser perfeito em deixar de ser perfeccionista. Não. Você só tem que se perceber e diminuir e perceber aonde isso está te atrapalhando. É para isso que a gente está aqui, para mostrar para vocês terem consciência do que está muito elevado, está atrapalhando e vocês vão percebendo e vão arrumando isso aí, encaixando as pecinhas e organizando as coisas com maior facilidade. Eu vi que a Elaine falou ali, ó, Deus faz a gente perfeito mesmo errando. Eu tenho um amigo, né? Ele tem uma frase que é muito linda, assim, né? Ele fala assim, para quem acredita nisso, né? Ele fala assim, que Deus fez a gente imagem e semelhança dele. Então, se tu é igualzinho a Deus, como que tu é imperfeito? Como que tu vai dizer que algo que tu fez não tá bom? Sim. Né? Olhando por esse lado, fica mais leve. A gente tem que trazer leveza. Show. Mais uma dica aqui, redefinir o que é sucesso pra gente, né? Porque a gente acha que o sucesso é um negócio que a gente tem que alcançar lá em cima. E não, o sucesso tá aqui e tá agora, né? Já pensou se tu morre agora? Deu infarto aqui e morri. E aí? Eu não atingi o sucesso. Sério? Sério?
Sucesso para ti não é esse sol lindo, esse tempo lindo, esse ar, estar aqui com pessoas, estar aqui se conectando, estar aqui aprendendo. Sucesso para ti não é isso? O que é sucesso para ti? Ter os teus filhos do jeito que tu tem, teu marido, ou a tua vida do jeito que tu leva. Se isso não é sucesso, o que é sucesso, então? Ah, então quer dizer que não pode melhorar? Claro que pode. Mas o sucesso já é daqui e sempre tem fase de evolução para ir melhorando. Sim. Vamos lá. Outra dica, estabeleça limites saudáveis, né? Das metas que a gente falou. Coloque metas que são saudáveis. Coloque metas que tu sabe que tu pode atingir. Não metas folgadas, metas frouxinha ali. Não, mas metas que tu sabe que eu posso ir até aqui, isso aqui eu consigo. Não algo irreal. Os 10 mil clientes no primeiro mês, né? E principalmente aqui por último, né? Outra última dica, buscar apoio. Buscar apoio das pessoas ao teu redor, buscar apoio de mentores, né? Tenham mentores, sigam mentores, tenham mentores. Buscar apoio, dizer assim, a pessoa que vive contigo, olha, eu sei que hoje eu descobri um bloqueio meu, lá na live da Rafa com a Jo, eu descobri que eu sou perfeccionista e muitas vezes eu vou te cobrar de coisas que é ideal só na minha mente. Vai lá e fala para a pessoa que vive contigo e fala assim, a hora que eu te cobrar que tu não limpou o vidro da janela direito, igual eu queria que tu limpasse, eu quero que tu me fale. E aí, busque apoio, busque ajuda. Porque às vezes a gente faz o negócio e não se percebe. Porque tá tão automático, tá tão no vai, faz e tá tão automático ali no dia a dia que a gente não se percebe. Então, peça apoio para as pessoas te falar e aceite o que elas estão te dizendo. Porque é só uma coisinha que tu pode melhorar no caminho. Aceite o que elas estão falando. Porque tu tá em processo de evolução. Tu tá em processo de se melhorar e tornar a tua vida leve, fluida. Então, tu tá nesse processo. Então, aceite que as pessoas venham e te falem algo para que tu atinja aquela fluidez que tu quer. Para que tu consiga tirar esse peso dos ombros. Eu não falei, mas no Enneagrama tem os testes de personalidade, né? Que esse estudo dos sabotadores, ele é bem ligado com o Enneagrama também. E aí, um dos testes, uma das personalidades é o perfeccionista, mas é diferente, tá, gente? É diferente o perfil perfeccionista do sabotador perfeccionista. Mas o perfil perfeccionista, ele é aquele cara do ombro travado. Eu comentei isso ontem, né, na live. O perfeccionista, ele carrega tantas emoções, ele carrega tanta culpa, tanta crítica, tanto julgamento de si e da vida, tanta coisa negativa, que ele fica assim, ó, com o ombro travado. Eu tô de preto que não dá pra ver muito bem. E aí aquelas pessoas que vocês veem assim, que parece que tá um robô assim andando, né? E não, é só um monte de emoções que ela tem aqui dentro. É só um monte de culpa que ela carrega. A hora que ela começa a deixar a vida dela mais fluida, ela vira uma Rafaela da vida que anda assim. Ela deixa o ombro dela mais solto. Isso aí. Sabe, Rafa, a comunicação, aí entra a comunicação que você falou, né? Você falar, comunicar para o outro, olha, percebi hoje na live que eu sou perfeccionista e me desculpe pelas vezes que eu quis tudo do meu jeito e tal, mas você vai me ajudar fazendo do teu jeitinho e me fale quando, né, eu tô exigindo demais. Acontecia muito comigo, assim, ó, eu tinha certeza que a outra pessoa sabia que ela estava fazendo algo que me machucava. Às vezes era o jeito de falar da pessoa. E eu achava assim, eu não preciso falar para ela. É lógico que ela sabe que isso é errado. Eu não vou sinalizar, eu não vou falar. E eu simplesmente me afastava das amizades. A pessoa fazia alguma coisa para mim que eu não achava correto. Olha, perfeccionista. Eu não achava correto. E eu falava, isso pra mim não serve, eu não quero uma amizade dessa, eu também não vou ficar sinalizando porque ela é adulta, ela sabe o que é certo e o que é errado. E a pessoa não sabe que ela tá me machucando, porque às vezes um jeito meu de falar com a pessoa machuca também, às vezes, né? Às vezes é o jeito da pessoa, o que ela falou. Então, se eu sinalizar pra você, olha, eu não gostei disso, eu não aceito isso. Se a pessoa continuar a fazer, é porque daí ela não tá nem aí pra você. Aí você tem a opção de querer aquela amizade na tua vida ou não. Mas eu não conseguia falar. Eu tinha dificuldade, na verdade, de me expressar os meus sentimentos e expressar o que eu tava sentindo. Agora não, agora é tranquilo. Eu consigo chegar, falar pra pessoa, ó, isso eu não concordo, assim eu não quero, e comunicar, né? Porque a gente acha que o outro adivinha o que a gente gosta ou que não, a gente não gosta.
Então, comunicar o que você gosta ou o que você não gosta com leveza e com respeito é fundamental, a comunicação. E é o que eu sempre falo, o óbvio é óbvio só na nossa mente, né? O óbvio é óbvio só na nossa mente. Então, o que tu não gosta, tu precisa falar para que a pessoa também saiba, né? Porque se é uma amizade boa e tudo mais, por que tu vai deixar de lado só porque ela tá fazendo uma coisinha que te desagrada? Então, tu precisa conversar, assim. Tu precisa dizer, olha, isso aqui, essa tua maneira de agir não me agrada, faz eu me sentir assim, assim, assado, e a gente vai ter que mudar isso entre a gente. É uma relação, né? Então, precisa haver conversa. Agora, Finaliza. quando a gente... Exato. Agora, quando a gente realiza o jeito que tem que ser, e aí, se não for daquele jeito, a gente não gosta, a gente deixa de conhecer muita coisa boa das pessoas e do mundo. Porque é aquilo que tu falou. Quando eu falo para o mundo, quando eu falo para o universo, quando eu falo para as coisas que estão vindo para mim, que eu quero que aconteça desse jeito aqui, né? Eu quero que seja dessa forma aqui. Então o mundo ele vai ter que dar um monte de volta, porque imagina, ele vai ter que encontrar aquele perfeito que tu quer. E aí, quando que vai vir? Quantas coisas tu pode ter deixado passar na tua vida e tu deixou de ter. Quanto estresse, quanto exaustão, quanto pesado, sabe? Eu já estive nesse lugar de exaustão, de pesado por conta disso. Não sinalizava o que o outro fazia de errado, só simplesmente entendia que para mim, no meu ver, era errado e eu ia me machucando e não falava, não colocava para fora, tudo isso você vai se machucando. E, gente, a gente vai começar uma pegada diferente aqui no Kaizen agora. A gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre autoliderança. Então, assim, a gente só consegue fazer a nossa vida dar certo a hora que a gente assume a posição de que a gente é dono da nossa vida e que a gente é dono de tudo aquilo que a gente faz. Então, se a gente é dono das nossas conquistas, a gente é dono dos nossos fracassos também. Então, para a gente conseguir ir lá e conseguir fazer acontecer, a gente tem que assumir uma posição de líder da nossa própria vida e ir lá e fazer acontecer, tá? Então, gente, a gente falou muito do sabotador perfeccionista. Isso foi apenas o segundo dia, né? Ontem a gente falou do crítico, a gente falou rapidão, né? Porque a gente falou que o crítico todo mundo tem, a gente deu uma breve palha. Amanhã a gente vai falar de outro sabotador. Fique ligado no feed, fique ligado nos stories, meu e da Jo, que a gente vai falar sobre o segundo sabotador. E, gente, todo mundo tem sabotadores. Todo mundo tem sabotadores. Eu tenho, a Jo tem, todo mundo que tá aqui nessa live tem. E aí a gente pensa assim, e aquelas pessoas que construíram algo grande, elas também tinham. Só que elas usaram aquele perfeccionismo para fazer de uma maneira. Só que eles foram lá e fizeram. A gente não pode se travar, a gente não pode deixar de viver a nossa vida, a gente não pode deixar a nossa vida ser pesada, a gente não pode deixar de entregar as coisas devido àquelas regras mentais que a gente criou na nossa mente, né? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma pessoa perfeccionista aí. Beethoven, por exemplo, né? A gente tem na história aí que ele era o cara mais perfeccionista que tinha. Ele era o cara que se as notas musicais não saíssem do jeito que ele queria, ele não seguia adiante. Ele não apresentava, não mostrava. E aí a gente pensa assim, quantas músicas do Beethoven existe que é legal? Quantas músicas do Beethoven existe que a gente ama ouvir, né? E quantas músicas do Beethoven pelo perfeccionismo dele, que ele não entregou, que hoje a gente poderia ter aqui, né, pra gente ouvir e tudo mais, e não tem porque ele não quis entregar, porque ele falou que não estava perfeito. E aí quantos conhecimentos da gente a gente deixa de entregar, a gente deixa de ajudar o próximo pelo perfeccionismo da gente. Então, E o perfeccionismo, ele também, ele não é ruim, né, Rafa? É só saber dosar. A gente quer ensinar vocês a dosar, né? Porque é claro que você tem que querer que cada dia seja melhor, cada dia seja mais perfeito, porque também fazer tudo de qualquer jeito também não é legal. Então é se perceber e ir dosando. Aquilo que está pesando, você vai diminuindo, né? E assim você vai percebendo e vai alinhando tudo. sim. E é isso, assim, a gente tá falando sobre o que nos sabota pra gente não fazer a coisa acontecer. Então, vamos tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. A hora que a gente começar a sentir a travinha, fui aqui fazer um stories, fiz 2 e não postei. Opa, acende o alerta e faz igual. O terceiro saiu feio. Azar. Bota legenda, bota musiquinha, bota uma música emocionante que, resolve tudo. Bota uma coisa diferente ali, faz uma coisinha diferente e posta, azar. Ninguém vai ligar.
Ninguém sabe que tu fez 30 e postou o 31º ali. Ninguém sabe que tu largou de primeira. Ninguém sabe. Eles só querem ver tu falando. Eles só querem ver tu sendo abundante na vida deles. Então vai lá e faça acontecer igual. O que a Lu falou aqui, Rafa, que ela diminuiu bastante isso, claro, no trabalho continua sendo perfeccionista. A Lu é artesã, depois entra no Instagram dela, esqueci de te mandar. Ela é artesã e as peças dela são maravilhosas. Ela faz fadas e bonecas de tecido, assim. E o perfeccionismo dela, é claro, ela quer deixar aquilo cada vez mais lindo, né? Então, é legal dela dar importância para isso, mas não deixar com que isso trave ela. Ó, ela chegou a ficar com um toque. Ela diminuiu bastante nas coisas, mas no trabalho ela ainda é bastante perfeccionista, mas ela estava com toque, imagine. O perfeccionismo era tanto que aquilo ali acabou desencadeando um toque que estava incomodando ela. Claro que no trabalho de artesã dela, ela vai prezar pelos detalhes e tudo mais, mas tá tudo bem. Ela tem um padrão para seguir. Imagina a gente fazendo um lanche, né? A gente tem lá a qualidade que a gente tem que entregar esse lanche. A gente vai prezar por aquela qualidade. Tem um padrão a ser seguido. Tomate assim, o queijo assado, o presunto tal, a carne tal, pão em cima, pão embaixo, maionese, etc. A gente vai prezar por essa qualidade desse jeito. Agora a gente não pode... Ai, nossa, o queijo grudou um pouquinho no presunto. Tô falando de lanche porque eu entendo mais, tá? Do que da parte de artesã. Mas imagina assim, o olhinho lá do bonequinho não saiu do jeitinho que eu queria, ficou um pouquinho torto. Tu vai olhar aqui, tá fora do meu padrão, tá fora do padrão que eu entrego, mas tá fora do padrão mesmo, aí ok. Isso é processo, isso é trabalho um pouquinho diferente. Tá fora do meu padrão, tá fora do padrão. Então, beleza, vai lá e refaz. Então, como ela trabalha com isso, o perfeccionismo ele tem que ser dosado. Agora, não levar isso pra vida e virar um toque, como ela falou, né? Não levar isso de forma exagerada. É que o estilo dela é muito autêntico, sabe, Rafa? Ela é muito autêntico. Então a criatividade dela ali é assim, excepcional, vem da mente dela. Então acho que ela mesma fala que ela se perde ali na mente dela nas criações, porque é único, sabe? Então, o lanche você sabe aonde você buscar, né? Ali ela vai criando e cada vez que só tem que cuidar se não tá atrapalhando, se não tá travando, né, Rafa? Acho que isso é um dos pontos, assim, tá me travando? Então tá errado. Tô buscando a perfeição porque quero deixar cada vez mais lindo? Perfeito. Né? Começou a perder muito tempo naquele olho ali do boneco que tu tá fazendo, né? Começou a perder muito tempo naquilo ali. Então, calma, joga para escanteio e vai fazer outro. Amanhã tu vai pegar e tu vai ter outra visão daquilo ali. Tem que entregar hoje. Então, tá bom, daqui 3 horas tu pega. Né? Começou a travar, começou a perder muito tempo, pula etapa, porque a gente já começa a não ser produtivo daí. Tá, olha, Rafa, a Elaine fez uma pergunta. Aqui na minha loja, preciso orientar meus funcionários, mas eu sou muito perfeccionista. Quando eu vou dar um puxão de orelha, eu pego muito pesado. O que eu faço para liderar melhor minha equipe, menina? O que você pode dar de dica para ela? Respira. Agora entra a Jo, que é da leveza, faz uma meditação, coloca uma musiquinha ali de meditação para que você respira fundo, se conecte com você. Primeiro pensa, né, Rafa, no que vai falar. É isso que eu ia falar. E... O puxão de orelha, antes de tu falar o que é que tu quer abordar, pensa na tua mente o que é que tu precisa falar. E vai lá e conversa. O principal erro de líderes de empresa que eu vejo, o principal erro de líderes é que eles têm ali vê ali o algo de errado, vê ali o algo que poderia melhorar, eles sentem aquela emoção, né? Ficam ali inflados, tipo, sangue no olho, não deveria ser assim, e vão lá e falam na hora. Se tu não tem esse jeito ainda, né? Que tu tem que ter um jeito para falar. Se tu não tem esse jeito ainda, não fala na hora. Calma, sabe? Não fala na hora. Aguenta, pensa assim, vou ter que conversar com fulano porque aquela atitude dele não foi legal. Vai para casa, no outro dia chama fulano e conversa. Só que vai para casa e relaxa. Vai para casa e não fica pensando que amanhã eu tenho que falar com fulano que ele fez aquele negócio lá, não gostei, atendeu o cliente total. Se tu não consegue falar na hora, do jeito que tu gostaria de falar, calma, respira, vai para casa, vai, sei lá, tomar um café, nem que seja então, né? E aí depois tu volta e conversa.
A gente não pode explodir na hora. A gente não pode jogar É. todas as coisas que a gente sente no colo do outro. E tá tudo bem as pessoas errar. E aí, beleza, se a gente tá falando de empresa, as pessoas elas podem errar 1, 2, 3 vezes. Mais que isso, se tu viu que a pessoa não melhora, daí beleza, tu vai chamar para um canto e vai dizer, olha, tô te dando talvez uma advertência, tô te falando que talvez se tu não mudar esse teu jeito não vai dar para tu continuar aqui nas regras da empresa e tudo mais. Mas antes de tu, se é só um feedback que tu vai ali e fala de uma forma muito dura, calma, respira antes e talvez meça tuas palavras. Bota no Google aí. Ah, eu quero ser um pouco mais doce na hora de conversar com as pessoas. Tá bom, bota lá no Google e pesquisa lá palavras que eu posso trocar. Ah, esse trabalho que tu fez aqui é uma merda. Que palavra tu pode usar no lugar de merda? Que lugar que tu pode falar que para não ficar tão pesado, sabe? Vai talvez trocando palavrinhas, vai trocando a entonação de que tu fala, vai respirando antes de falar, né? Vai, não explodindo na hora. Vai aos pouquinhos e vai testando. Eu teria que ver tudo dando um feedback, assim, né? Pra mim dizer exatamente como que tu faz. Mas esse detalhezinho já vai fazendo diferença. Precisa esfriar a cabeça, né? Saber o que vai falar, o jeito que vai falar, impor regras mesmo, deixar bem claro o que tem que ser feito. Talvez, né? Tem que perceber se já foi falado o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como tem que ser feito. E depois também que elas fizerem, é legal de você elogiar, tá? O mesmo jeito que você se orgulha quando você risca ali o que você fez na tua lista, o que você conseguiu concluir, também elogia elas. É legal, porque a gente é muito... O perfeccionista, ele só olha o que é errado do outro, que pro outro às vezes tá certo, é do jeito que ele fez, é do jeito que ele aprendeu. Então vai lá, ensina do jeitinho que você gosta, eu gosto que faça assim, tais vezes por dia, por semana. E quando elas fizerem, é importante também elogiar para que, né, tenha essa conexão entre você e seus funcionários. É muito importante elogiar e perceber quando eles fazem as coisas corretas ali. Vai conectar muito mais vocês. E aí é questão de recrutamento também, né? Entenda a vida da pessoa e o porquê que ela age daquela forma que ela age, tem empatia. Se tu tá vendo que todos os funcionários não fazem do jeito que tu gostaria, aí é erro no recrutamento, né? Mas vamos supor que não, vamos supor que é algo simples de conversar e melhorar. E líder arrasta pelo exemplo. Então, tu quer que a pessoa atenda, não sei com o que ela trabalha, né? Mas tu quer que a pessoa atenda o cliente da forma que tu gostaria, vai lá e mostra como que faz. Ah, eu não vou atender o cliente, então vai lá, chama todo mundo numa sala, finge que tem um cliente ali e atende esse cliente. Fala assim, a partir de agora eu quero vocês atendendo assim. Quero vocês com essa empatia, quero vocês com esse tom de voz, quero vocês conversando dessa forma. Ah, eu já fiz isso 1, 2, 3 vezes. Beleza. Tem pessoas que não estão seguindo, manda embora. Manda embora, tá tudo bem. A pessoa vai ser ótima. Diga para ela assim, tu é ótimo em tal objetivo, em tal talento, mas aqui nesse que eu preciso não tá dando certo, a pessoa vai ser feliz na vida dela. Ó, ela falou que eu tento criar conexão, às vezes, mas só que é muito corrido. Sinto um clima tenso porque eu sempre coloco a mão em tudo que elas estão fazendo. Então, mas agora, eu não sei se você já tinha se percebido assim, né? Agora está trazendo para consciência, então, daqui a pouquinho, agora a gente está entrando nas mudanças. A conexão eu acho muito importante, sabe, Rafa? O acolhimento. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe o que o outro sabe, o que ele escutou em casa, o que ele está passando em casa. Então, como eu falei, a nossa infância está aqui dentro. Muitas vezes a pessoa quer ser acolhida, quer ser tratada com um pouco de carinho, quer ser olhada, né? A gente tá ali trabalhando o dia inteiro junto e muitas vezes você não olha para o outro, não pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem com você mesmo de verdade? Né? Então, criar, eu acho, alguma coisa aí, um momento de conexão com vocês, eu não sei, né? Se tem religião ou não, mas tem gente que gosta de orar, de rezar antes de começar o trabalho, né? Fazer um momento ali de falar umas palavras positivas para elas, falar o que você quer do dia, acho que seria legal. Falar o que quer do dia e incentivar e agradecer porque já fizeram de correto ontem, seria bem legal. Tem umas reuniões, falando de empresa, assim, tem as reuniões que a gente chama... São reuniões de 15 minutos. Muitas vezes elas são feitas em pé.
Nem precisa de uma... Vai lá e faz. Uhum. Aí, tu perguntou ali, né? Eu vou juntar tudo aqui. Tu falou ali, Elaine, sobre deixar elas sozinhas. Sim, tu precisa deixar elas mais sozinhas para elas terem segurança no que elas fazem. Tu precisa deixar elas mais sozinhas para elas aprenderem o jeito que tu quer que elas entreguem. Porque se elas vão lá e fazem, tu vai lá e melhora o que elas fizeram, vai lá e põe a mão, elas não entendem o fato, de fato como que é que tu espera. Ó, a Jo saiu, acho que caiu. Elas não entendem de fato como que é que tu espera receber. Deixa eu só chamar a Jo aqui de volta. Foi. E aí tu tem que deixar elas mais sozinhas, tendo entendimento do que é que tu espera. Então, o que tu pode fazer? Todo dia de manhã, uma reunião ali de 15 minutos, de manhã ou no início do expediente, né? Uma reunião de 15 minutos, em pé ou sentado, tanto faz. E aí, tu vai falar para elas, olha, gente, nosso dia ontem foi excelente, tô muito feliz aqui com vocês, sempre positivo, sempre falando coisas boas, entra na tua empresa e já fala bom dia, e um bom dia legal que todo mundo queira ouvir. E vai lá nessa reunião e fala, ontem nosso dia foi excelente, a gente conseguiu conquistar tais coisas, e, e hoje o que eu espero é que a gente faça isso, 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 isso. E aí tu pode detalhar, né? Ah, eu quero que limpe o balcão, eu não sei como que é a tua empresa. Eu quero que limpe o balcão, eu quero que vocês atendam o cliente de certa forma. E aí fala lá especificamente tudo que tu coloca. Tem várias metodologias que a gente pode usar nisso, tá? E aí vai lá e fala para as pessoas, vai lá e fala para elas, fala o que tu espera. E no outro dia, se precisar dar um puxão de orelha, tu vai dar. Tu vai dizer assim, olha, eu tinha pedido para vocês entregar tal coisa, mas eu vi que vocês até fizeram aquelas outras coisas. É o sanduíche, né? Tu fala algo ruim, algo bom e mata em cima com algo ruim. Vocês fizeram tal coisa aqui que foi ótimo. Fizeram tal coisa aqui que foi ótimo. Só que aquilo que eu tinha pedido para vocês entregar não saiu do jeito que eu queria. Faltou faltou algum detalhezinho. Vai lá e fala isso. Faltou algum detalhezinho, vai lá e explica o que é que faltou sem colocar a mão. Ou vai lá e coloca a mão, mas mostrando para a pessoa como que faz. Para que na manhã, no próximo dia, tu não precise colocar a mão de novo. Aí vai lá e fala assim, ó, o jeito de se fazer seria assim, assim, assado. Mas tá tudo bem, porque tudo aquilo que vocês fizeram lá saiu ótimo. E é isso aí, a gente tem que ir melhorando no caminho, a gente tem que ir evoluindo. Então, tu dá uma... Eu falei o sanduíche ao contrário. Mas tu fala algo bom, pega o algo ruim, ele maceta, fala em detalhe. E aí vem cá e bota o bom de novo pra pessoa sentir, ai, não, ela tá comigo. Ela tá comigo, eu fiz uma cagada, ela tá comigo e tá tudo bem. Show? Não é saber falar, mas também não dá para ser muito docinho, sabe? Tem que saber se impor com respeito, né? Impor as regras, o que você quer, mas também o ser o docinho não é sempre o que resolve. É saber falar com respeito, né? Impor a autoridade, impor as tuas regras, os limites ali que você quer, ensinar do jeitinho que você quer que faça e reconhecer quando elas fizerem. Exato. Show. Gente, vamos lá? Vamos começar o nosso dia produtivo de forma diferente, agora botando a mão na massa, que agora a gente botou a mão no cérebro, a mão na consciência e a gente foi atrás de conhecimento, né? Agora vamos lá, para quem não tomou seu café ainda, vamos tomar um cafezão e vamos preparar o dia. Se vocês já têm ele preparado, show de bola. Se não, vamos lá, vamos dizer o que a gente quer para o nosso dia e vamos lá, vamos fazer acontecer. Lembrem, né? Hoje começou a travar, começou a pensar que vai sair perfeito e que não vai sair perfeito, eu não vou fazer. Começou a pensar coisinhas assim, tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Ah, tá muito difícil. Muda de atividade, depois tu refaz aquela que tu estava fazendo antes e estava com medo ali, cheio de insegurança, né? Então vamos lá, vamos fazer o nosso dia, um dia magnífico. 2023 já está na metade. Esse desafio é para a gente vir e quebrar todos os tipos de sabotadores que a gente tem, para que a gente faça um ano diferente de todos os anos da nossa vida. E um ano muito melhor, né? Então, mão na consciência, sempre atento em tudo que a gente está sentindo, em tudo aquilo que a gente está pensando também, para que a gente saiba melhorar e para que a gente saiba se perceber e saiba o que fazer daqui em diante, tá? Jo. A live vai ficar salva, tanto no meu perfil quanto no da Rafa. Então, quem sentir a vontade, se conseguir colocar alguma coisa em prática aí que estava difícil, conta pra gente, né, Rafa? Vai ser muito legal da gente saber, escutar e a gente vai vibrar junto com você. E não esqueça de vibrar e sentir essa emoção de que eu consegui, tá? Pensa em algo aí que você há tempos quer fazer e faça. Coloque em prática hoje, aproveita que a gente tá aqui. Quando a gente dá as mãos, né, Rafa?
Mesmo que a gente tá distante, mas a gente sente que não tá sozinho, né? A gente tá aqui para ajudar. Então, o que você mentaliza e coloca no papel e risca o que você conseguir e conta pra gente. A gente quer ficar feliz junto com você. E eu agradeço por estar aqui, Rafa, agradeço quem participou. E amanhã a Rafa tá de novo. E acompanha nos stories aí que você vai ficar sabendo qual é o sabotador. Você precisa reconhecer amanhã para que cada vez mais você se conecte com tudo que você quer na tua vida. É isso aí. Obrigada, Gui. Gratidão por vocês que participaram da live. Gratidão por toda a interação aí no chat. Amanhã eu quero passar no YouTube também. Hoje não deu certo de passar no YouTube, mas amanhã eu quero passar no YouTube também. Então vai estar aqui, vai estar lá no YouTube também. E é o que a Jo falou. Contem com a gente, tá? Mandem mensagem no direct, mandem mensagem no direct da Jo. Mandem comentários, mandem a forma que vocês quiserem, tá? A gente tá aqui para ajudar, a gente tá aqui para ser útil. Como eu falei, esses dias vão ser dias decisivos da nossa vida, dias de muita consciência para a gente saber o que fazer. A gente vai entender de onde veio, como a gente falou lá dos pais críticos, etc. A gente vai entender de onde veio para a gente começar a entender, ter autoconhecimento da gente mesmo, começar a entender o porquê que a gente age como a gente age. Então, gente, tamo junto, tá? Tamo junto até o fim. Contem com a gente. João, muito obrigada por participar dessa live comigo. Tu é uma pessoa, meu Deus, eu tenho vontade de te abraçar e te pegar no colo. Se sinta abraçada também, Rafa. Eu me sinto muito grata por tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Toda essa conexão e tudo que a gente está buscando juntos, tá bom? Show. Gratidão, João. Muito obrigada por tudo mesmo. É um prazer enorme, uma satisfação enorme estar aqui contigo. E, gente, uma satisfação enorme estar com todos vocês. E vamos lá, vamos fazer nosso dia acontecer, tá? Hoje é terça, bora, que semana vai ser incrível. Bora tomar posse e liderar a sua vida. É isso aí. Show, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.